Vamos agora analisar o último exemplo e, na minha opinião, mais importante para o cálculo do potencial elétrico. Nós vamos determinar o potencial elétrico de uma esfera maciça de raio R uniformemente carregada. Vamos, como nos exemplos anteriores, seguir os 6 passos para o cálculo do potencial que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo fortemente que, antes de prosseguir para este exemplo, você leia atentamente os passos. Eu espero que você tenha feito os outros exemplos do cálculo do potencial, nos quais nós aplicamos este mesmo método. Então, vamos fazer passo a passo. O primeiro passo é a representação gráfica do problema. Nós temos uma esfera maciça de raio R. Ela está uniformemente carregada com uma densidade de cargas constante que, seguindo a notação do Sadiku, eu vou chamar de ρV. E nós queremos calcular o potencial a um dado ponto do centro da esfera, que eu vou chamar de P, e direi que esse ponto está a uma certa distância Z do centro da esfera. É importante notarmos que nós podemos ter duas situações para o potencial. Este Z pode ser menor ou igual a R, ou seja, nós podemos ter o ponto P no interior da esfera, ou nós podemos ter nosso Z maior ou igual a R. Ou seja, o ponto P pode estar, como eu representei aqui, no exterior da esfera. Então, completamos o nosso passo 1. Vamos seguir para o passo 2, que envolve a escolha da nossa representação adequada de acordo com a simetria do problema. Bom, nós estamos aqui lidando com uma esfera. Ela está homogeneamente carregada. É o sistema mais simétrico possível. Então, nós vamos escolher a representação esférica, ou seja, coordenadas R, θ e φ. Eu vou fazer um desenho da esfera um pouco maior. Aqui nós temos a nossa esfera. Vou colocar a origem do nosso sistema de coordenadas no centro da esfera. E então podemos definir os nossos eixos retangulares que sempre usamos como referência. Temos aqui o nosso eixo, que eu chamarei de Z. Este aqui será o nosso eixo Y. E por último, nós temos o nosso eixo X. A nossa esfera possui um raio R, está carregada com uma densidade volumétrica de cargas constante, ρ de V, e vamos representar um dado ponto no espaço. Nós teremos uma dada distância a partir do centro, que vai variar, vou chamá-la de R'. Este R' faz um ângulo θ com o eixo Z, e se projetarmos R' no plano XY, sua projeção fará um ângulo φ com o eixo X. Agora, como terceiro passo, necessitamos definir um elemento infinitesimal de carga e as distâncias envolvidas. Eu vou colocar nesta mesma figura o terceiro passo, ou seja, a definição de Q, nosso elemento infinitesimal de carga, e das distâncias
envolvidas. O meu elemento infinitesimal de carga não pode ser especial. Eu não posso colocá-lo no centro da esfera e não posso colocá-lo na borda da esfera. Ele tem que ser definido da forma mais arbitrária possível. Então, já que eu coloquei aqui um dado R' qualquer, colocarei o nosso elemento infinitesimal de carga na ponta de R'. Ou seja, este será o nosso dq. E ele estará a uma dada distância que eu chamarei de R do ponto Z, ou seja, ele estará a uma dada distância R do ponto P, que possui uma coordenada Z ao longo do eixo Z. Note que nós temos aqui um triângulo definido por R', R e Z. Nosso triângulo, vocês podem imaginar que ele está numa orientação arbitrária, como sendo desta forma. Eu vou desenhá-lo, vou rotacioná-lo, para nós ficarmos de frente para ele e facilitar a nossa visualização. Então nós temos o seguinte caso. Temos Z aqui, temos a nossa distância R, temos a distância R' e esse ângulo θ definido. Pela lei dos cossenos, nós podemos relacionar R, Z, R' e θ. Lembre-se, nosso interesse no momento é isolar R, porque o nosso potencial é carga sobre distância, a distância até esse elemento infinitesimal de carga. Pela lei dos cossenos, teremos que R ao quadrado vai ser igual a R' ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2R' Z cosseno de θ. Note que R' e R vão variar, assim como θ e φ, conforme nós fizermos a soma dos elementos infinitesimais de carga dq sobre a nossa distribuição esférica. E as variáveis que nos foram dadas no problema são ρ de v, o raio da esfera, e a distância z até seu centro do ponto P sobre o qual eu quero calcular o potencial. Ou seja, o nosso resultado não poderá depender de R', de θ ou de φ. Como quarto passo, nós vamos escrever a carga do elemento dq em termos da densidade adequada. Nós temos aqui uma densidade volumétrica de cargas. Se nós temos um dado elemento de volume ocupado por esse dq, que eu vou chamar de dv, a nossa carga em dq será a densidade volumétrica multiplicando dv. Então nós teremos aqui simplesmente dq igual a ρ v, que multiplica o volume de dq. Qual que é este volume dv? Nós já fizemos uma revisão matemática neste curso, nesta disciplina, sobre coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. O elemento de volume em coordenadas esféricas é dado por R' ao quadrado, dr', seno de θ, dθ, dφ. Logo, o nosso dq será dado simplesmente por ρ de v, que multiplica R' ao quadrado, dr', seno de θ, dθ, dφ. O nosso quinto passo é exatamente escrever o potencial elétrico referente a dq. Sabemos que o potencial elétrico, vou chamá-lo de dV, um potencial diferencial referente a esse elemento dq, é dado por 1 sobre 4π
ε0 dq sobre a distância de dq até z, ou seja, sobre r. Temos que dv vai ser igual a ρ de v, que multiplica r' ao quadrado, dr', seno de θ, dθ, dφ, sobre r', que é dado pela lei dos cossenos como a raiz quadrada deste termo. Uma vez concluído o passo 5, vamos ao nosso derradeiro passo 6, que é exatamente a integração. Então teremos aqui que v de z, ou seja, esse potencial variará com a distância do ponto P até o centro da esfera. Isso será igual a... Vou colocar o ρv e o 4πε0 fora da integral, porque são constantes. Então temos ρv sobre 4πε0. Nós vamos integrar em r' de 0 até r. Nós vamos integrar em θ de 0 até π. E nós vamos integrar em φ, uma vez que nós varremos θ de 0 até π, e nós queremos varrer toda a esfera, então nós variaremos φ de 0 até 2π. E o integrando será r' ao quadrado, seno de θ, sobre aquele denominador. Nós já podemos perceber que a integral em φ fornecerá 2π, então nós teremos ao final ρv sobre 2ε0 integral de 0 até r de r', integral de 0 a π de dθ, que multiplica r' ao quadrado, seno de θ, sobre a raiz de r' ao quadrado mais z ao quadrado, menos 2r' z cosseno de θ. Nosso próximo passo será exatamente resolver essa integral, que eu vou copiar na próxima folha. O nosso desafio agora é resolver essa integral. Ela pode parecer complicada, porque nós temos aqui uma dependência de r' ao quadrado em cima e r' ao quadrado no denominador como argumento de uma raiz quadrada. Porém, vamos notar que os extremos de integração são independentes, constantes. Então, nós podemos escolher a ordem que for mais conveniente para fazer a integração. Então, vamos começar com a variável θ. Vamos fazer isso através de uma mudança de variáveis. Eu vou definir a nova variável u como sendo este denominador, esta raiz inteira. Teremos então r' ao quadrado mais z ao quadrado menos 2r' z cosseno de θ. A diferencial du, ou seja, du vai ser igual. Temos aqui uma raiz que é igual a uma função elevado a 1 sobre 2. Então teremos
1 sobre 2, que multiplica esta função elevada a 1 sobre 2 menos 1, que vai dar menos meio, ou seja, a raiz vai para o denominador agora. Então, teremos agora aqui a raiz. E no numerador teremos a derivada do argumento da raiz com relação a θ. Aqui eu não tenho θ, aqui também não tenho θ, eu tenho aqui. Então temos menos 2 R' Z. A derivada do cosseno é o menos seno. Então temos aqui um sinal de mais. Seno de θ de θ. Vamos deixar esta expressão, esse lado da equação, o mais parecido possível com o nosso integrando. Então, esse 2 se cancelará com este 2. Então, temos que o du será igual a R' Z seno de θ sobre o denominador, que é a nossa raiz, e podemos isolar o Z e multiplicar e dividir por R'. Então teremos um R' aqui e um R' multiplicando o nosso numerador, que ficará sendo R' ao quadrado seno de θ de θ dividido pela raiz. Vejam que nós já temos esse termo aqui como sendo o nosso integrando. Então, eu vou passar para o outro lado este Z sobre R'. R' ao quadrado, seno de θ de θ, sobre a raiz será igual a R' sobre Z du. Precisamos, antes de substituir a nova variável na nossa integral, ajustar os limites de integração. Então, nós temos que, se θ for igual a zero, teremos que u será igual a raiz de R' ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2 R' Z, cosseno de zero é 1. Então, nós fechamos a raiz aqui. Porém, nós temos que R' ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2 R' Z é um quadrado perfeito. Podemos escrever esta raiz como sendo a raiz de R' menos Z ao quadrado. Porém, a raiz quadrada de algo ao quadrado é o módulo deste algo. Vamos fazer a mesma coisa com θ igual a π. Teremos que u será igual a raiz de R' ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2 R'
z. Cosseno de π é menos 1. Então, esse sinal de menos se tornará mais. Novamente, dentro da raiz, nós temos um quadrado perfeito. R' ao quadrado mais z ao quadrado mais 2R' é igual a R' mais z ao quadrado. Que nos fornecerá o módulo de R' mais z. Assim, o nosso potencial se tornará ρv sobre ε0, a integral de 0 até r de dr', a integral em du em θ igual a 0, nós teremos o módulo de R' menos z. Porém, em θ igual a π, nós teremos o módulo de R' mais z. Como tanto R' e z são distâncias, e ambos serão números positivos, o módulo de R' mais z será o próprio número R' mais z. E agora nós escrevemos a nova forma do integrando em termos de du. Temos aqui R' sobre z e o du já está representado. Colocando o R' sobre z para fora dessa integral em du, ρv sobre ε0, a integral de 0 até r de dr', que multiplica R' sobre z. Temos uma integral de du, simplesmente. Tomamos a subtração dos extremos de integração. Isto será R' mais z menos o módulo de R' menos z. Para resolvermos a integral em R', necessitamos analisar o módulo que aparece no integrando, cujo valor variará se o ponto z, onde nós queremos calcular o potencial, estiver no interior ou no exterior da esfera. Vamos representar cada caso aqui ao lado. Vamos supor que estamos no interior da esfera. Então, nosso z é menor ou igual a r, que é o raio da esfera. Vamos representar os segmentos. Nós teremos aqui r, raio da esfera. Nós temos a distância arbitrária z, onde nós estamos calculando o potencial. Se nós estamos no interior da esfera, z será necessariamente menor do que r. E nós podemos ter o R' estando ao longo de qualquer distância entre 0 e r, então ele poderá ser maior do que z ou até mesmo menor do que z. Precisamos fazer esta distinção, então. Faremos a integral de R' em uma parte que vai até z, ou seja, onde z é maior do que R', e depois teremos de somar com a integral onde R' vai de z até R maiúsculo, onde o R' é maior do que z. Para 0 menor ou igual a R', que é menor ou igual a z, nós temos que o módulo de R' menos z será
o oposto do número, que é z menos r'. Dessa forma, a nossa integral em r será de 0 até z de dr', r', que multiplica r' mais z, menos nosso módulo, que é z menos r', sobre z, que será igual à integral de 0 até z de dr', que multiplica r', vezes r' mais z, menos z mais r'. Isso tudo dividido por z. Vemos que nós cancelamos o z no numerador e ficamos apenas com 2r', que multiplicado por r' fornecerá 2r' ao quadrado. Ou seja, a integral se torna 2 sobre z, multiplicando a integral de 0 a z de dr', que multiplica r' ao quadrado, que vai ser igual a 2 sobre z, que multiplica r' ao cubo sobre 3, pego de 0 até z, que ao final nos fornecerá simplesmente 2/3 de z ao quadrado. Então aqui nós terminamos a parte do cálculo do potencial elétrico para um ponto no interior da esfera, em que nós consideramos apenas aquela parte da carga que está localizada em uma esfera com raio menor do que z. Agora, nós precisamos considerar aquela parte da carga que está a uma distância r' do centro da esfera, que é maior do que z, porém, obviamente, é menor do que o raio da esfera. Assim, para z menor ou igual a r', que é menor ou igual ao raio da esfera, teremos que o módulo r' menos z será o próprio número r' menos z, porque o r' é maior do que z. Então, se nós fizermos antes a integral de 0 até z, agora nós vamos completar fazendo a integral de z até r. Temos que a integral de z até r de dr', que multiplica r' vezes r' mais z menos r' menos z, dividido por z, nos fornecerá a integral de z até r de dr', que multiplica r'. E aí temos de tratar o numerador. r' mais z menos r' mais z dividido por z. Nós vemos que agora é o r' que irá se cancelar no numerador. Nós ficamos com a integral de z até r de dr', que multiplica r', que multiplica 2z, que por sinal é dividido por z. Teremos um cancelamento aqui. Isso nos fornecerá simplesmente 2 integral de z até r de dr', que multiplica r'. Isso fornece 2r' ao quadrado sobre 2 pego de z até r, que ao final resulta em r ao quadrado menos
z ao quadrado. Lembrando que a integral de 0 até r é igual à integral de 0 até z mais a integral de z até r, nós teremos v de r vai ser igual a ρv sobre 2 ε0, que multiplica 2 terços de z ao quadrado mais r ao quadrado menos z ao quadrado, que ao final resultará em ρv sobre 2 ε0, que multiplica r ao quadrado menos z ao quadrado sobre 3. Encerramos aqui a análise do potencial para z no interior da esfera. Vamos agora analisar esta mesma integral considerando que o z é externo à esfera. Recomendo então que, se você não está acompanhando esta aula, reproduzindo meus cálculos em seu caderno, que você pelo menos copie essa expressão aqui, porque nós vamos utilizá-la na próxima folha. Vamos agora analisar o potencial se o nosso ponto é externo à esfera, ou seja, nós temos Z maior ou igual a R. Neste caso, sempre nós teremos que o Z é maior do que o R', ou seja, R' menos Z módulo vai ser igual a Z menos R'. Com isso, a nossa integral para o potencial se tornará V de R igual a ρv sobre 2 ε0, integral de 0 até o raio da esfera de dr', R', que multiplica R' mais Z menos Z menos R', dividido por Z. Isso nos fornecerá ρ de V sobre 2 ε0, integral de 0 até o raio da esfera de dr', que multiplica R', R' mais Z menos Z mais R', tudo dividido por Z. Vemos aqui que o Z se cancela, então posso colocar o Z fora da integral, por ser uma constante, então ρv sobre 2 ε0 Z, que multiplica a integral de 0 até R. Temos aqui 2R', que multiplicado com R' vai ficar 2R' ao quadrado, ou seja, dr', que multiplica 2R' ao quadrado. Vemos que esse 2 cortará com esse 2, a integral de R' ao quadrado vai ser igual a R' ao cubo sobre 3, e ao final nós teremos simplesmente ρv sobre 3 ε0, que multiplica R ao cubo sobre Z. Com isso nós resolvemos o nosso problema. Nós calculamos o potencial referente a uma esfera uniformemente carregada em qualquer ponto do espaço, esteja ele dentro ou fora da esfera. Vamos escrever então a expressão completa para o nosso potencial. Dentro da esfera, ele será dado por ρv sobre 2 ε0, que multiplica R ao quadrado menos Z ao quadrado sobre 3. Lembrando que este é o resultado para Z menor ou igual a R. E fora da esfera, nós temos que
o potencial é dado por ρV sobre 3ε0, que multiplica R ao cubo sobre Z. Claro que estamos considerando Z externo à esfera. Então, este é o nosso potencial, nosso V de Z. O nosso problema já está resolvido, e em termos dos parâmetros que nos foram dados: densidade de carga volumétrica, o raio da esfera e a distância Z a partir do centro da esfera. Vamos, porém, fazer uma interpretação deste resultado, escrevendo não em termos de ρ de V, mas em termos da carga total contida na esfera. Bom, o que é a carga total em termos da densidade volumétrica? Temos que ρ de V é simplesmente carga Q sobre o volume da esfera. E o volume de uma esfera de raio R é dado por 4/3 de πr ao cubo, que nos fornecerá 3Q sobre 4πr ao cubo. Se nós temos Z menor ou igual a R, estamos nos preocupando com esta expressão de cima, o nosso V de Z será igual a 1 sobre 2ε0, que multiplica o ρV, 3Q sobre 4πr ao cubo, vezes o que está entre parênteses, R ao quadrado menos Z ao quadrado sobre 3, que nos fornece, então, 3Q sobre 8πε0 R ao cubo, que multiplica R ao quadrado menos Z ao quadrado sobre 3. O que acontece se estivermos no exterior da nossa esfera? Ou seja, se Z for maior ou igual a R. Nós teremos que V de Z é igual a 1 sobre 3ε0, que multiplica 3Q sobre 4πr ao cubo, multiplicando R ao cubo sobre Z. Vemos aqui que este 3 se cancela, o R ao cubo também se cancela, e ficamos simplesmente com Q sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre Z. Ou seja, nós ficamos, ao final, com V de R igual a 3Q sobre 8πε0 R ao cubo, que multiplica R ao quadrado menos Z ao quadrado sobre 3, desde que estejamos no interior da esfera, ou nós ficamos com 1 sobre 4πε0 Q sobre Z para Z maior ou igual a R. Este, então, é o nosso V de Z. O que é 1 sobre 4πε0 carga sobre distância? É exatamente o potencial de uma carga pontual. Estamos nos referindo a esta parte de baixo, onde nós estamos no exterior da esfera. Para o potencial no interior da esfera, se você calcular o campo elétrico, através do negativo do gradiente desta expressão, você encontrará que o E de Z será igual a 1 sobre
4π ε0, nós tomamos o gradiente em coordenadas esféricas e ficamos com este termo 1 sobre 4π ε0, Q sobre R3, que é constante, porém multiplicando Z na direção radial, onde nós temos aqui o interior da nossa distribuição esférica de cargas. Este é um campo proporcional à distância Z que nós estamos em um certo ponto, que é o centro da esfera. Se eu multiplicar por uma carga Q com sinal contrário ao da carga da esfera, ou seja, teremos que o produto Qzinho, Qzão, será menor do que zero, ficamos com uma força referente a Q dada por menos 1 sobre 4π ε0. Eu coloquei aqui, em termos do módulo de Q vezes o módulo de Qzão, porque eu estou supondo que esse resultado tem um sinal menor do que zero, como eu disse aqui. Isto aqui é um termo constante, só que eu tenho uma proporcionalidade com a distância Z ao centro da esfera. E eu tenho uma força que está apontando para o centro da esfera. Esta é uma força restauradora. Isso representa o já familiar sistema massa-mola,